Deus eterno, enquanto nos preparamos para ver este vídeo, pedimos Tua orientação e iluminação, que cada palavra proferida seja um reflexo da Tua verdade e amor. Capacita-nos a compreender profundamente os ensinamentos que serão compartilhados e a aplicá-los em nossas vidas. Que esta mensagem seja uma fonte de inspiração, fortalecendo nossa fé e renovando nossas esperanças. Amém. Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência, que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel. Tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, né? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus esse lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se Ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, Ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Que você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo,
mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Eu já fui isso, eu já fiz aquilo, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Ser inteiro em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende.
Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando, se alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Eu já fui isso, eu já fiz aquilo, já, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as fraquezas de Adão estão presentes dentro de mim, eu as reconheço no meu dia a dia. Sou ciumento, sou possessivo, sou egoísta, sou mentiroso, sou desonesto. Não é assim? Sem nenhuma hipocrisia, todos nós humanos não podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós somos isso? Sem medo de errar. Você também já mentiu, você também já foi desonesto, você também já foi fofoqueiro. Só que nós somos convidados a viver de um outro jeito,
Apesar de todas essas fraquezas estarem em mim e em você, nós somos convidados a dar um passo na direção de um ser humano melhor, que não é só o nosso esforço. É claro que o nosso esforço conta nessa história, mas é a graça de Deus agindo sobre o nosso esforço que nos dá o direito de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós não temos o direito de ficar desanimados. Toda vez que nós estivermos acabrunhados pelo nosso pecado, pelos malefícios da nossa tendência à mesquinharia, a tendência àquilo que é ruim, nós precisamos nos recordar da voz de Jesus a nos chamar e a nos convocar para que a gente possa chegar ao lugar que Ele preparou para nós. Você ainda não chegou nem à metade daquilo que Deus preparou para você. Eu não vou aceitar o fracasso como definitivo. Vou até passar por ele. Porque sou filho de Adão, eu ainda tenho as marcas do pecado em mim, então é natural que eu venha fracassar. Mas no momento em que essa força de Adão me puxar para este fracasso, eu vou me recordar da força de Cristo me ajudando a significar todas as minhas quedas. O verdadeiro cristão é aquele que significa todas as suas quedas a partir da dinâmica da graça. Eu posso até cair, eu posso até vacilar, mas vai ser apenas uma oportunidade para um recomeço. Talvez seja só para me lembrar que eu sou frágil, que eu tenho que ter paciência com os que estão ao meu lado, que eu não tenho o direito de ser arrogante, que a minha experiência de fé, ela tem de me conectar àqueles que são fracos como eu, que eu não estou nessa caminhada sozinho, que nessa caminhada não cabe arrogância, não cabe prepotência, não cabe vaidade. Aliás, a vaidade espiritual é a pior que nós podemos ter na vida. Que quando a gente olha para a experiência de Deus que nós fizemos e a gente se sente melhor que os outros por causa dela. Toda vez que eu posso naquele que me fortalece, eu tenho que poder com humildade. Esse posso aqui não é nariz empinado, não. Esse tudo posso aqui é um tudo posso totalmente radicalizado na simplicidade, na humildade. Esse tudo posso é muito diferente daquele que tem o poder e que se sente poderoso por isso, que se sente especial pelo poder que tem. Então, ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que naturalmente me recordar de que a simplicidade é que me move nesse poder, e que é o serviço que me faz cada vez mais poderoso. Eu tudo posso, mas eu tenho tudo poder com simplicidade, com humildade. E assim a gente vai buscando esse lugar que Deus preparou para nós. Esse lugar de excelência, né? Esse lugar onde nós teremos a oportunidade de desfrutar o conforto de ser quem a gente é. O conforto de ser quem a gente é. Às vezes a gente passa uma vida inteira para encontrar o lugar da gente no mundo. Às vezes a gente passa muito tempo investindo em sonhos, em projetos, estudando isso, estudando aquilo, tudo porque a gente só quer isso. A gente gostaria de chegar no momento da nossa vida e poder dizer: encontrei o meu lugar no mundo, estou feliz sendo quem eu sou. Pode até você pode até ter variações, mas você sabe que você está no lugar certo. É isso que Deus faz com a gente. Quanto mais nós permitimos que Ele entre na nossa vida, maior é a clareza que Ele vai nos dando de estarmos ou não no lugar certo. E esse tudo posso, esse poder de Deus em nós, vai nos movendo para a conquista deste lugar. É como se você estivesse reforçando todo o seu sistema imunológico para você poder enfrentar todas as adversidades da vida, todas as dificuldades que são próprias da vida, para que você chegue ao lugar que Deus preparou para você. A gente encontra muita gente infeliz na vida. O que é a infelicidade? É aquela sensação de estar desperdiçando a vida do jeito errado. Muita gente assim. Por quê? Não sei, talvez pela pressa de escolher, e às vezes nem sempre escolhemos com sabedoria, por faltar profundidade na nossa maneira de olhar para a vida, por nos faltar reflexão. Muitos erros a gente comete porque nos falta reflexão. O fato é que existem muitas pessoas hoje infelizes, precisando de remédio para dormir, para acordar, para comer, para isso, para aquilo. Muitas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando, machucadas demais, que não estão vivendo o conforto de dizer: eu estou no lugar certo.
encontro muita gente que não está podendo dizer que já encontrou o seu lugar no mundo. Nós que somos cristãos acreditamos que o nosso lugar no mundo é aquele que Deus preparou para nós. Quando você olha para um jovem que está drogado, definitivamente não é o lugar que Deus preparou para aquela pessoa. Quando você vê alguém destruindo a vida com o álcool, não podemos acreditar que Deus tenha preparado aquela pessoa, tenha tecido aquela pessoa no ventre de uma mulher, para que depois ela desperdiçasse a vida dela com o vício do álcool, que morresse antes da hora, que matasse outras pessoas antes da hora também. A infelicidade sim, ela pode ser um sinalizador de que nós não estamos no lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. É por isso que a gente sempre precisa levar muito a sério a insatisfação. Eu sempre gosto de levar a sério as insatisfações do meu coração, porque Deus me mostra muitas coisas através dessas insatisfações. Quando eu me sinto inadequado, quando eu sinto que alguma coisa está desconfortável para mim, eu preciso prestar atenção nesse desconforto, porque às vezes é a partir dele que eu reencontro o meu caminho, ou que eu começo a caminhar na direção de uma estrada que eu sei que é minha, de um lugar que eu sei que é meu, porque todo esforço vale a pena, minha gente. Todo esforço sempre vale a pena, desde que ele nos leve ao lugar que nos foi preparado. Se eu tenho que caminhar 1000 quilômetros na direção de um lugar que eu quero chegar, que ótimo, eu vou tolerar os 1000 quilômetros. Agora, se eu tiver que caminhar 100 quilômetros na direção de um destino que eu sei que não é o que eu quero, vai ser muito mais penoso. É aí que você pode ver se há felicidade no seu processo de busca, porque a estrada também é um lugar. Quando a gente vai viajar, quando a gente prepara férias, até o deslocamento já é satisfação, não é? É bom ir, desde que você esteja indo para o lugar certo. Se você não está indo contrariado, se você fez a escolha correta, se você estudou bem o lugar do seu descanso, então você vai com uma disposição muito maior. Na vida é a mesma coisa. Se eu estou colocando o meu empenho na direção de uma estrada que não é minha, de um destino que não é meu, é claro que a infelicidade vai se manifestar. É por isso que você precisa abrir bem os olhos para identificar se você está satisfeito sendo quem você é. Se está valendo a pena andar na estrada que você escolheu andar. E nunca é tarde para mudar, viu? Nunca é tarde para a gente acordar a nossa consciência para o sonho que Deus tem para nós. Porque você tem de viver esse poder. Volto a dizer, não é o poder da arrogância. O poder de Deus na nossa vida é esse que nos fortalece e que nos dá o direito de dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É o poder da simplicidade, da humildade, do desprendimento, da pureza de coração. Deus fica grandioso no coração que é puro. Irmã Dulce, uma baiana, uma mulher que fez uma revolução lá, naquele lugar onde ela viveu, com as pessoas com quem ela conviveu. Que mulher grandiosa, sem nunca ter sido arrogante, usando sempre a mesma roupa, tendo sempre o mesmo aspecto. Sempre apresentou uma novidade ao mundo. Por quê? Qual era a novidade que ela trazia? Era a roupa nova que ela usava? Não. Era o cabelo novo que ela apresentava para a mídia? Não. O que Irmã Dulce apresentava de novo ao mundo era um coração incansável, uma capacidade de amar os pobres incansável, uma capacidade de apresentar Jesus de maneira concreta, uma capacidade imensa de polvilhar o chão por onde passava com as palavras de Jesus e de convencer aqueles que estavam perto dela de fazerem o mesmo. Teresa de Calcutá, que mulher grandiosa, uma alma onde não cabia um dedo de arrogância, uma mulher que você nunca viu gritando desaforo para ninguém. Ela foi profética com a sua simplicidade, com o seu amor, com a sua generosidade. Essa mulher é revolucionária. Essa mulher soube viver o poder que Deus lhe deu. Ela tudo pôde naquele que lhe fortaleceu. Sem arrogância, sem muitos alardes, ela fez a revolução. E continua fazendo através daqueles que a seguiram. Porque o carisma não morre.
É impressionante, onde Deus age de verdade no coração de uma pessoa, aquele carisma não morre. Sabe por quê? Não coube nele. Uma alma mística não cabe em si. Um coração verdadeiramente convertido ao Evangelho não vive sozinho. Ele jamais vai querer se vangloriar daquilo que fez. Ele vai dividir a responsabilidade de que esse carisma não morra. Isso é um sinal de que Deus está aqui. É quando ele não amarra tudo nele. É quando ele quer que cresça através dos outros. Ele não quer que o Evangelho pare. Isso é alma mística, isso é alma grandiosa. E nós precisamos aprender o tempo todo. Porque eu, você, nós aí nas nossas paróquias, como nós somos mesquinhos, como nós queremos amarrar as coisas em nós. Nós precisamos pensar que o outro é o nosso companheiro de viagem. Deus nos ajuda a poder através dele. Por isso que é tão bom você ter pessoas competentes ao seu lado, aí na sua comunidade. Não fique com inveja não, fique orgulhoso. Saber que Deus suscita gente mais competente que você. Eu fico muito feliz quando eu vejo um pregador muito mais competente do que eu. Porque ali Deus está agindo. E tudo que eu quero é isso. Eu não faço outra coisa, eu quero que Deus aconteça no seu coração. Eu quero que o Evangelho aconteça no mundo. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo é para isso. Eu quero um mundo melhor a partir do Evangelho. Tem os meus erros, tem as minhas fragilidades, mas eu não perco isso de vista. Então, quando existe um padre competente fazendo esse trabalho bonito, lá numa paróquia que nunca é noticiada pela televisão, num padre que nunca vai aparecer na televisão. Oh meu Deus, o meu ministério está conectado ao dele. Você, padre que me assiste agora, que talvez nunca tenha tido a oportunidade de pegar um microfone para falar na televisão. Deus é grande em você. E toda vez que você convence um coração de que ele tudo pode naquele que o fortalece, nós estamos unidos. Nós estamos unidos, nós estamos conectados. A alma mística da igreja, a alma mística do Cristo está nos ajudando a vencer o Adão que está em mim, que está em você. Quando você, feliz pelo resultado alcançado, não se vangloria, mas deita a sua cabeça no travesseiro, feliz, satisfeito, saber que a missão está sendo cumprida, e você renova dentro do seu coração o compromisso de amanhã fazer ainda mais um esforço para que o Evangelho aconteça no coração do mundo. É aí o poder de Deus, o lugar, esse lugar privilegiado, o coração de Deus, acontece de maneira muito natural em nós e através de nós. Então podemos experimentar poder que não nos deixam grandiosos, o poder que não nos deixa grandiosos, mas o poder que nos simplifica, o poder que nos aproxima, o poder que nos torna partícipes de um mesmo mistério, o poder que nos torna irmãos. Quero saber se é pecado pedir uma graça a Deus impondo a data para receber. É pecado não, meu filho, isso é um absurdo, né? Porque se é de graça, não tem que estar marcado, né? Às vezes a gente escuta algumas orações que você não sabe quem é o Deus na história, né? Se é aquele que pede ou se é aquele que dá. Tem o Deus, meu Deus Nestor, aqui ao seu dispor, né? Para fazer o que a gente quer, pelo amor de Deus, minha gente. A gente tem que tomar cuidado como nós estabelecemos a nossa relação com Deus. Porque senão Deus vira um servidor da gente, né? Não é por aí. Quantas vezes eu rezo a Deus pedindo o que eu quero, mas eu não vou receber. Porque o que Deus precisa me dar não é o que eu quero, é o que eu preciso. Quantas vezes nós nos percebemos pedindo a Deus somente o que a gente quer? E Deus não pode dar só o que a gente quer. Porque muitas vezes o que a gente precisa a gente não sabe nem pedir. Está lá dentro, é necessidade íntima. A gente precisa dar a Deus a oportunidade de agir no nosso coração e na nossa vida. Dar a Ele a direção, não é isso? A música diz isso. Vou dar a Deus a direção da minha vida. Isto é, vou dar a Ele a oportunidade de fazer em mim a sua obra, de realizar em mim a sua obra. Essa coisa de fazer negociação com Deus, eu particularmente, gente, eu nunca fui adepto disso. Eu dou a Deus isso, faço um sacrifício durante a quaresma para que Deus faça isso por mim.
Você pode até ter o hábito de fazer promessa e sacrifício, mas pelo amor de Deus, faça isso com maturidade. Não fique pensando que Deus fica feliz cada vez que você sobe de joelho uma escada. Não, Deus fica feliz com a repercussão do sacrifício na sua alma, na sua vida, na sua atitude. Não adianta nada eu andar de joelhos uma distância lá em Lourdes, pagando uma promessa em Aparecida, se eu levanto do mesmo jeito que eu me ajoelhei. Eu tenho que me ajoelhar e me levantar melhor depois do sacrifício, mas como pessoa. Não é só o joelho esfolado e o sacrifício do corpo que vai agradar a Deus. Isso não agrada. O que agrada a Deus é a repercussão do meu sacrifício no meu jeito de ser gente, na minha atitude. Então eu deixo de comer chocolate durante a quaresma. Você acha que Deus está lá marcando? Olha lá, ele hoje está sofrendo mais, ele hoje comeu. Não. A repercussão do sacrifício é que agrada a Deus, porque melhora o que eu sou. Como eu dizia, como é que o meu pecado atinge a Deus? Porque atinge a mim, faz mal a mim. Porque faz mal a mim e Ele me ama, então faz mal a Ele também. A mesma coisa, o que me faz bem também a Ele. Porque todo pai fica feliz quando vê o filho sendo repercutido por alguma coisa boa. Então fui capaz de viver o meu sacrifício de quaresma, fui capaz de viver a promessa que eu fiz. Mas o que Deus está me dando não é por causa do meu sacrifício, mas é por causa da repercussão que a graça teve dentro de mim. Aquilo que a graça encontrou lugar para fazer. Deus quer nos entregar as coisas boas todos os dias, minha gente. Ele não é um menino que precisa ser adulado para fazer. Quantas vezes eu precisei ser adulado para poder estudar? Ah, Fabinho, se você estudar eu vou te dar um sorvete. Ah, Fabinho, não é assim? Funciona? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos do estímulo para poder fazer? Precisou ser adulado. Deus não precisa ser adulado. Volto a dizer, a repercussão do sacrifício na nossa vida é para que eu tenha a oportunidade de deixar a graça de Deus agir em mim. Então, quando eu sou fiel a um sacrifício que eu fiz, Deus começa a ter mais chances dentro de mim, porque eu me eduquei. Eu fiquei mais disciplinado. E pode observar, uma pessoa disciplinada, Deus tem mais chance na vida dela. A disciplina é uma picada que nós abrimos na mata para que Deus passe. Quanto mais disciplinas a gente tem, quanto mais a gente disciplinado é na vida, maior é a oportunidade que Deus tem de agir em nós, porque Ele vai encontrar espaço para poder agir. Quando eu sou capaz de viver um sacrifício, eu tenho então mais condições de viver a vida cristã. Quantas pessoas imaturas, não sabem viver sacrifícios, não sabem viver os problemas da vida, porque foi acostumado a ser adulado a vida inteira. Então muito cuidado, minha gente, preciso saber como é que a gente está rezando, como é que nós estamos rezando e o que nós estamos pedindo a Deus. Será que nós estamos pedindo a Deus que Ele venha nos adular? Que Ele venha nos dar só o que a gente quer? Mas e aí como é que você vai crescer? Se Deus não lhe contrariar. Quantas vezes na vida um filho cresce justamente no momento em que ele é contrariado? No não que ele recebeu. Não, meu filho, isso eu não vou dar, porque não é hora, você não está preparado para isso. Quantos filhos morrem porque receberam o carro antes da hora? Quantos filhos já morreram porque ganharam uma moto antes da responsabilidade? Ah, mas ele já tem idade para ter carteira. Idade, minha filha, cronológica, não significa absolutamente nada. O pai, a mãe, precisa ficar de olho na idade mental do filho. Será que ele já está com responsabilidade para ter um carro? Tem idade, mas já tem responsabilidade para isso? Então o pai e a mãe dão as coisas na hora certa, na hora que a responsabilidade existe, porque sabe que pode estar dando a morte para o filho. Dar uma moto antes da hora pode ser dar a morte para o filho, que você vai criar a oportunidade para o desastre. Você vai criar a ocasião para que o diabo haja, o diabólico da vida.
Deus, a oração é a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que não está na hora de pedir. E a gente só gosta de Deus à medida em que Ele realiza o que a gente está pedindo. Mas não é por aí. A oração tem que ser um lugar da gratuidade. Tem que ser o lugar onde a gente aprende a viver a restrição e a possibilidade. Nem sempre Deus vai me dar o que eu pedi. Então eu tenho que ter a consciência. Esquece, para de pedir. Uma hora vem, uma hora acontece. É igual quando a gente quer que uma coisa aconteça e a gente insiste demais. Pode ser que aquilo nem aconteça, pelo tanto que a gente insiste. E às vezes quando você... Igual um casal de amigos que eu fiquei sabendo, que há muito tempo estava querendo engravidar, já tinha feito de tudo, tentado de tudo, não tem mais jeito. Relaxaram, a mulher engravidou. A ansiedade gera isso muitas vezes. A nossa oração muitas vezes é ansiosa. Nós ficamos pedindo para Deus o que a gente quer hoje, igual criança birrenta. Mas não precisa ser assim. Nós podemos aprender a viver essas demoras de Deus. Nós podemos muito bem aprender a viver este tempo de esperar. Entrega a Deus. Eu, com toda sinceridade, eu não tenho mania de pedir as coisas a Deus. O meu jeito de relação com Deus é diferente. Eu tenho Ele o tempo todo comigo, o tempo todo presente na minha vida, e eu sempre contando para Ele o que está acontecendo, as minhas alegrias, as minhas derrotas. Como? Na minha intimidade com Ele, minha gente. Eu não preciso dobrar os meus joelhos para estar lá na igreja, na capela, para estar em oração. Claro, essa oração formal é importante, mas a que verdadeiramente nos conduz no caminho da mística é aquela que perpassa a vida inteira. Quando você vê, oh meu Deus, que bom isso. Oh meu Senhor, obrigado por que está acontecendo em mim. Oh meu Deus, me dê força nessa hora. Mas eu não gosto de formular o que eu quero, não. É igual quando o Robinho ficou doente. Em nenhum momento eu tive coragem de pedir a Deus, cura o Robson. Isso eu aprendi com o Padre Léo também. Em nenhum momento o Padre Léo pediu a Deus que o curasse do câncer. Foi ele mesmo que me disse isso. Não estou pedindo não, Fábio. Porque eu não sei se Deus quer. Eu não sei se Deus pode reverter as minhas escolhas. Agora eu estou pedindo para Ele, me ajude a viver bem até o último momento da minha vida. A gente sempre tem a tentação de pedir o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para a situação. Quem tem a sabedoria é Ele, minha gente. Quem sabe é Ele. O que eu posso saber é aquilo que a minha inteligência me ilumina e aquilo que eu permito que Ele me mostre. Mas a minha inteligência será sempre limitada para perceber a vida. Mas Deus não tem limites para perceber. Então rezar é isso. É todo dia, toda hora, falar, Senhor, minha vida está em suas mãos, os meus projetos. Me ajude a tomar as melhores decisões. Coloca na minha vida a pessoa certa para me ajudar, para me orientar nessa hora. E vem, acontece. Eu digo isso por mim. Deus me assessora o tempo todo através das pessoas. Deus está do meu lado o tempo todo através das pessoas. Eu sinto isso. Eu fico pedindo, não, eu mostro para Ele todos os dias minhas necessidades. O Senhor está aqui, ó. Preciso disso, preciso daquilo, e o Senhor faça do jeito que achar melhor. Eu estarei aqui, pronto, atento, esperto, para saber o que o Senhor quer. Para quem sabe eu fazer a parte do milagre que cabe. É isso. Não fique muito ansioso com aquilo que você não tem. Pode ser que não é a hora ainda. E na hora que chegar, o momento certo, pode ter certeza que a vida vai lhe conduzir e você vai chegar lá. Porque Deus quer. E aí a gente faz o esforço da gente, a parceria está... Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Você sabe que essa semana uma pessoa me mandou no Twitter que eu achei muito interessante. Ela estava pedindo para refletir, para falar um pouquinho aqui de um tema que tem sido muito comum nos nossos dias, que é a depressão nas crianças. Já ouviu falar de criança em depressão, Cristian? Eu tenho escutado falar muito. Você também? Muita criança já enfrentando a depressão.
Nas crianças isso pode acontecer porque nossas crianças estão muito mal alimentadas e infelizmente estão vivendo hábitos muito nocivos. Ficam muito tempo diante do vídeo do computador, ficam muito tempo diante da televisão, estão perdendo a socialização, estão ficando adultas antes da hora, porque participam demais dos problemas dos adultos. Os adultos nem sempre têm o cuidado de não falar diante das crianças dos problemas que elas ainda não sabem compreender. Isso é um verdadeiro crime que nós fazemos com os nossos filhos. Então nós temos muita depressão hoje entre crianças, que pode ser por causa de distúrbios, né, de desordem química, fruto de hábitos errados. Vai dormir muito tarde, levanta muito cedo, a criança não descansa direito, não se alimenta direito, não tem uma atividade física, fica muito sentado o dia inteiro. Então nós podemos ter uma desordem química que o exame de sangue vai identificar. Mas nós também podemos ter um motivo afetivo, espiritual, que passa o tempo todo pelo nosso convívio, pela maneira como nós nos tratamos. E volto a dizer, muitas crianças estão expostas antes da hora a problemas que elas não sabem administrar. Então, minha gente, essa história de que o meu filho participa de tudo não pode ser assim, não. A criança tem que ter maturidade para compreender determinados fatos. Muitos pais, por exemplo, que discutem os problemas conjugais na frente dos filhos. Essa falta de psicologia prejudica demais os nossos filhos. Não estão preparados para saberem que os nossos, que pai e mãe estão vivendo quase que uma separação, ou que houve uma traição. Então precisa ter muito cuidado. Lembre-se que o seu filho, à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo maturidade para isso. Mas enquanto essa maturidade não vem, você precisa pôr um filtro para que aquilo que chega até ela não venha prejudicar a sua saúde espiritual e emocional. Tá? Cuidado. Ter uma criança é o tempo todo fazer a experiência do cuidado. Cuidado com aquilo que você fala perto dos filhos. Cuidado com aquilo que os filhos estão conhecendo muito precocemente, né? Cuidado com aquilo que está passando na televisão, com aquilo que eles estão ouvindo, porque esse mundo muito adulto, cruel, está matando muito cedo a inocência das nossas crianças. E isso, qual é a consequência disso? Muitas vezes é a depressão, é a angústia, é a ansiedade, num tempo em que a vida só pede, né, outras coisas que não são isso. Acho que o tempo da infância, quando bem vivido, ele é um registro que vai nos ajudar muito na construção do nosso caráter e nas alegrias do futuro. A gente sabe que a depressão é um tema muito amplo, como nós já dissemos aqui várias vezes. Quando nós temos uma tristeza acentuada, porque tristeza não é depressão, né? A gente tem o direito de, num determinado momento da vida, estar desanimado, ficou entristecido porque aconteceu alguma coisa, por exemplo, perdi a dona Terezinha, uma amiga minha. É claro que a gente fica uns dias sofrido, triste, chateado. Mas isso não é depressão. Agora, quando você percebe que você não consegue superar aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza, então você precisa de uma ajuda profissional. Por que eu sempre digo que a gente precisa da ajuda do profissional da saúde? Porque o primeiro passo, isso é uma regra, minha gente. Todos nós que estamos vivendo um processo de muita tristeza, de muito desânimo, de muita apatia, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir ao médico para que ele possa medir, através de um exame de sangue, as nossas taxas. A gente sabe, a ciência nos ensina isso, e é muito importante a gente ter isso diante de nós. A depressão pode ser um fruto da desordem química, e o exame de sangue vai acusar isso. Sabe essa tal vitamina D, que só o sol pode nos dar?
porque a gente se lambuza de protetor solar o tempo todo, porque a gente tem medo do câncer de pele. Então a gente parou, e a vitamina D, pelo que me consta, o sol é a principal fonte de vitamina. E não é um processo muito simples de pegar essa vitamina do sol. Tem que ficar 20 minutos todos os dias com os braços virados para cima. Não é uma coisa muito simples. Antes isso acontecia de maneira muito natural na vida das pessoas, que elas trabalhavam mais ao sol, eram mais expostas ao sol. Hoje não, nós estamos muito cuidadosos com isso. E impressionante, a vitamina D é uma grande responsável pela alegria, pela motivação, pela disposição. Então muitas pessoas que têm a baixa da vitamina não sabem que estão com ela em baixa e estão tendo processos depressivos por causa da baixa dessa bendita vitamina. E não é só ela. A gente sabe que a alimentação que muitas vezes nós fazemos não é a mais correta. Então nós não favorecemos a nossa alegria. Porque a alegria também é fruto de um processo químico. Ela nasce dos motivos? Nasce. Mas às vezes você tem motivos para estar alegre, mas não está. É porque você está com uma desordem química que precisa ser tratada do ponto de vista médico. Então essa é uma causa das depressões muitas vezes. O Câmara que estava dizendo que ele enfrentou esse problema com o filho em casa. Começou também a dar problemas, né, dificuldades com a criança. E de repente precisaram levar ao médico e aí descobriram que era uma depressão infantil, que precisou ser medicado. Durante 6 meses tomou o remédio, depois voltou à vida normal. E ele estava falando uma coisa muito certa. A depressão infantil, se não cuida, ela pode evoluir para a síndrome do pânico. A criança começa a ter medo de tudo. É engraçado, né, gente? Nós não ainda... Essa vida moderna que nós levamos, que nós assumimos e cada dia nós assumimos um pouco mais dela, isso não tem como voltar atrás, não estamos aqui para reclamar. Nós só precisamos ficar atentos aos efeitos que essa vida muito corrida está provocando, está deixando em nós. Porque a gente não sabe. Nós tivemos uma mudança muito drástica no jeito de viver. Se você pegar como nós vivíamos há 15 anos atrás e como estamos vivendo hoje, uma mudança muito rápida. E essa mudança, ela é cada dia mais intensa, de maneira que nós estamos perdendo muita coisa que é importante para o ser humano e que nós estamos deixando de fazer, porque a vida moderna nos empurra para muitas atividades e a gente acaba perdendo o tempo para viver. A gente acabou de falar aqui, né? Que a gente não tem tempo de ficar 20 minutos para tomar o sol todos os dias. Imagina que quando eu era criança, a minha mãe colocava a gente para tomar sol igual um lagarto, ficava todo dia Eu não entendia aquilo. Olha como a dona Ana era sábia já naquele tempo. A gente tinha que tomar sol todo dia de manhã. E como eu sempre gostei de ler, pegava meu livrinho, ficava lá, tomando o solzinho que ela queria que a gente tomasse, lá no passeio de casa, enquanto fazia minha leitura. Hoje é verdade, eu acabei de falar aqui para o Christian no intervalo. Tem que tomar 20 minutos de sol todo dia. Eu não tenho tempo para isso. Isso é mentira. Por que eu não posso tirar 20 minutos do meu tempo para esse momento de saúde, de preocupação comigo? Mas aí no final do dia eu não dou conta de fazer tudo que tem que fazer. Acho que está na hora de nós começarmos a descobrir o que é essencial e o que é acidental na nossa vida. Porque às vezes nós gastamos boa parte do nosso tempo com aquilo que é acidental. O que é o acidental? Aquilo que a gente poderia muito bem ter deixado de fazer. E o essencial, que muitas vezes é o que determina a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a gente protela, deixa para depois, deixa para amanhã. É aquela velha atividade física, né? Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre? A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E relacionamento é investimento o tempo todo, que é a origem de
todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai, esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, aí é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida, mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos. E se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então de vez em quando a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, o outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações. Por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito? Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais,
com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida? O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois, no mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. E a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade na própria imagem que às vezes a gente tem dela. Uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.